Olá, minha querida amiga artesã! No vídeo de hoje eu quero te mostrar como eu faço essa encadernação aqui em casa, usando essa encadernadora chamada Decinte. Se você acompanha aqui o canal, você deve ter visto a construção das páginas do caderno. Eu vou fazendo as páginas primeiro, para registrar as minhas memórias. É bastante divertido fazer as páginas. Então eu vou fazendo elas soltas assim, e depois que eu tenho um tanto de páginas, eu as junto para fazer essa encadernação aqui com esse anel duplo. Eu vou mostrar então todo esse processo. Então, já tem um tempo que eu tô fazendo essas páginas e eu já tenho aqui um tanto de páginas. Eu até sempre acabo fazendo muito. Como é que você sabe se o número de páginas está bom assim para você começar a encadernar? Bom, primeiro você tem que saber o tamanho do arame que você vai usar, ou o tamanho do teu caderno. No caso aqui ficou um pouquinho grosso, né? Eu gosto de usar o arame de 1 polegada, mas tem até um arame mais grandinho, mais grossinho, né? Mas eu gosto bastante desse de 1 polegada, então eu tenho vários e eu uso esse tamanho. Então eu já deixei aqui as capas preparadas, porque essa encadernação é aquela encadernação simples, né? Então eu pego um papelão cinza de 1,9 milímetros, é menos do que 2 milímetros, ele é um pouquinho mais fino. E já encapei aqui, tem tutorial de como encapar, né? Vocês já sabem como fazer encapar o papelão. E daí, depois que você tem esse sanduíche, então, de miolo e capa, toda essa espessura deve medir 2 centímetros, tá? Essa é a recomendação para esse tamanho de anel. Tem até uma reguinha, é uma régua de gabarito para o Airiô, 2 por 1 polegadas, que é o tamanho da encadernadora Decinte, é esse tamanho de anel. O passo 3 por 1, ele é um pouquinho mais juntinho. Esse é o passo 2 por 1, que é a distância entre esses anéis, sabe? Então o normal é ser 2 por 1, tá? Eu também uso 2 por 1 porque a Decinte usa 2 por 1. E essa régua de encadernação você encontra nessas lojas de encadernação, ou coloca lá no Google gabarito para encadernação, o Airiô 2 por 1. Tem aqui os dentinhos, né? Ele tem uns dentinhos aqui do lado e você consegue medir o tamanho do seu caderno. Por exemplo, se eu pegasse aqui, é para eu colocar na marcação de 1 polegada e tudo isso teria que caber aqui, ó. Claro que aqui tá mais, eu acabo sempre avacalhando. Eu coloco o espaçamento de 1/4 de folha para esse arame de 1 polegada. Então, o que isso quer dizer? Deixa eu me fazer entender melhor aqui. É para você ter a espessura só de 2 centímetros aqui, certo? O teu caderno tem que ter a largura de 2 centímetros. Mas vocês veem que eu coloco mais de 2 centímetros, tem 2,5 centímetros de papel aqui. Dá pra colocar, fica um pouco gordinho, mas eu sempre acabo me empolgando e quando eu vejo eu tenho folhas demais. Mas dá um pouquinho mais sim, ó. Esse aqui tem 2,5 centímetros também, né? Fica assim gordinho, tá? Tudo bem, então se vocês quiserem é 2 centímetros para fazer o certinho aqui, recomendado pelo arame, ou se não fazem 2,5 centímetros como eu faço, tá bom? Bom, então como o meu caderno não é um caderno comum, tem essas páginas, eu não vou usando diretamente o verso da página, mas eu vou fazendo as páginas assim duplas e avulsas, ó, eu fiz essa, depois eu fiz essa, sabe? Eu não me preocupo assim de pegar o último. Poderia, mas sei lá, eu acho mais tranquilo fazer assim. E depois também eu gosto de colar uma página na outra para ficar um pouco mais grossinho, sabe? Mais estruturada a página. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colar uma página na outra quando tem verso, ó, por exemplo. Essa é a página da esquerda e essa é a página da direita, certo? Então, eu vou colar essas páginas aqui. Você pode usar cola, fita dupla face, o que você gostar mais. Eu gosto de usar essa fita dupla face com esse instrumento aqui, que é a ATG. Tem vídeo sobre esse instrumento aqui no canal, porque ela é uma fita dupla face. Essa máquina já aplica dupla face tirando o liner, no caso, sem liner, né? Então, é mais fácil, ó. Essa página é desse lado, então eu vou
colar a próxima nessa página. Então, todas essas folhas já tem 180 gramas. Então, juntas, elas vão ficar bem estruturadinhas. E eu gosto disso, tá? Mas se você não gosta, daí você vai já fazendo scrap nesse verso aqui, sabe? Também economiza um pouco de folha, né? O que é bom também. Aí fica a seu critério. Então, eu vou fazer isso até o final do caderno, até fazer todas essas páginas. E depois eu volto aqui com vocês para a gente encadernar de fato, bom? Bom, então agora eu tenho aqui todas as folhas, todas as páginas, né, do meu caderno e também tenho as capas. E agora é hora da furação. Para fazer a furação e a encadernação, eu vou usar essa encadernadora chamada Decint. Essa encadernadora, ela é bem legal porque ela é uma versão hobby, né, das encadernadoras profissionais aí que o pessoal da encadernação usa. E ela é legal porque ela foi pensada no pessoal do scrapbooking, então precisamos de uma máquina compacta. Eu guardo ela numa gaveta, é bem tranquilo de guardar. Tem agora uma mais compacta ainda, mas ela não faz a encadernação com os anéis tão grossos assim, sabe? Tão largos. Ela faz até 5/8 e essa minha faz até 1/4, né? De polegadas, que é um anel mais com um diâmetro maior. E aquela outra é mais compacta ainda, mas ela faz com um anel de 5/8, que tem um diâmetro um pouquinho menor, que é também super legal porque é compacta, né? Eu fiquei morrendo de vontade de comprar aquela, mas como eu tenho essa, eu não invisto em outra e já tenho um lugarzinho para ela. Mas se você tem pouco espaço, considere aquela que também é legal. Essa minha aqui, ela é bem antigona, então ela tem essas cores, mas hoje em dia tem outras cores, as máquinas têm outras cores e também tem outras furações. Essa minha aqui faz o furo quadradinho, né? Não sei se vocês perceberam, mas o furinho dela é quadrado. Eu gosto bastante desse modelo, mas também tem a que faz o furo redondo. Agora tem uma que faz vários tipos de furos, né? Coração e outras coisas. Eu vou deixar a foto aí pra vocês, porque eu não tenho encadernadora. E eu uso essa minha. Eu acho que faz, sei lá, mais de uma década e ela me serve bem, né, pro meu uso. Eu tô aqui falando com quem faz scrapbooking, mas se você for trabalhar com encadernação, considere comprar uma encadernadora profissional, né? Porque ela é para nós que não encadernamos direto. É um ou outro álbum e ela precisa ser compacta e ela faz apenas 12 furos. Então é isso que eu quero ensinar para vocês, porque tem bastante gente com dificuldade de fazer mais furos. Por exemplo, eu gosto de fazer os furos, colocar anel de borda a borda. Claro que você pode, nesse tamanho mesmo, colocar só 12 anéis. Então tem bastante gente que coloca só 12 anéis pela praticidade de você colocar uma vez e furar, né? Então é uma ideia fazer álbuns para colocar até 12 anéis. Você pode colocar menos também, porque quando os pininhos estão assim apertados, eles furam. Aí você pode, por exemplo, eu vou tirar... Tem que abrir aqui. Eu não quero furar esses 3. Então eu só puxo e ela não vai furar mais. Então você tem a opção de escolher qualquer furação que você quiser, ó. Se você quiser fazer 3, depois 3... 3 aqui, né? Você que escolhe quais furos você quer ativar ou não, sabe? É só empurrando esses pininhos. Todos eles assim pra dentro. Com todos eles assim pra dentro, quer dizer que você vai furar os 12 furos, certo? Então, fazer 12 furos ou menos é bem tranquilo com essa encadernadora. E o que eu vou ensinar pra vocês é fazer 16 furos que tem esse caderno, tá? É um tamanho A5 de altura. Aqui eu cortei com 11 centímetros, porque é um formato que eu gosto. Mas de altura tem um A5. Então, para você fazer um caderninho A5, também você pode seguir essas mesmas instruções. Eu peguei aqui uma folha que tem a altura de 21 centímetros. Um A5, né? Cortei a metade do 1 A4. Então, aqui tem 21 centímetros e eu vou usar ela como um gabarito para mostrar para vocês como eu faço. Mas depois que você pegar a lógica, você não precisa mais de gabarito, tá? É só para ensinar para vocês como é a lógica do negócio. Mas depois vocês não vão precisar mais de gabarito, tá? É só nessa primeira vez. Então, eu vou dobrar a folha ao meio.
para encontrar realmente o meio da folha. E eu vou abrir aqui e abrir a encadernadora. Deixa eu ver se nesse ângulo dá pra gente ver, né? Depois eu abaixo a alavanca. Então, essa lógica você pode usar para qualquer caderninho, tá? Que tenha mais de 12 furos. Mas aqui, como eu sei que tem 16 furos, o meio vai ser entre os furos 8 e 9, né? Porque são 8 furos para cá, 8 furos para lá. Então, eu vou colocar o meio da folha entre o furo 8 e 9. Posicionei a câmera aqui de frente para a encadernadora, para vocês conseguirem ver aqui, que tem a marcação de cada furo, ó, de 1 a 12. Então, o que eu digo para vocês é para você pegar o meio, né, essa marcação aqui do meio da folha, entre os furos 8 e 9. Quando você for fazer isso, você vai reparar o seguinte. Você viu que aqui embaixo tem essa régua, né? Tem várias marcações, aqui tá em polegada, aqui tá em centímetros. Essa régua aqui, ela é móvel, só que para o nosso propósito, primeiro, eu vou deixar ela totalmente fechada. E quando você posiciona o meio da folha, né, entre os furos 8 e 9, você vai ver que aqui na régua de centímetros vai ser 2 milímetros para cá. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom. O que eu quero mostrar é o seguinte. Então, aqui embaixo tem essa régua em centímetros e posicionando a folha, então, entre os furos 8 e 9, aqui em cima, eu quero que vocês reparem que aqui a folha fica 2 milímetros ali, ó, na régua. Então, vai bater certinho, ó, 2 milímetros e vai começar a folha. Por que eu quero que vocês reparem nisso? Eu acho que dá pra ver agora ali no vídeo, né? 2 milímetros. Porque você não vai precisar mais desse gabarito se todas as folhas você posicionar ali 2 milímetros depois. Tá vendo? Aqui, ó, 2 milímetros, deixa 2 milímetros e daí fura. Eu vou continuar com essa folha de teste para vocês verem. Eu posiciono 2 milímetros depois e vou fazer os 12 furos. Tem 12 furos, né? Como é que eu faço para fazer os outros 4 furos? Agora, para fazer contínuo, você precisa afastar essa régua para a esquerda, para essa barrinha não atrapalhar. E para fazer contínuo, tem um pininho aqui do lado, ó, vou mostrar assim. Tem um pininho aqui do lado que você vai abaixar e ele vai pegar um furinho. O furinho que ele tem que pegar é o penúltimo. Então, eu vou colocar aqui no penúltimo furo e vou abaixar esse pininho. Ó, a folha fica presa. Depois que você fizer isso, você vai contar 4 furos. O 5º furo você não vai querer. Eu não quero que ele belisque a minha folha. Então, eu vou puxar ele aqui para não correr o risco e vou fazer os outros 4 furos. Então, solta o pininho. E agora sim nós temos os nossos 16 furos. E se você fechar aqui o gabarito, você vai ver que todos os furos, eles batem, ó. Fica certinho, então, no meio, 8 furos pra cá e 8 furos pra lá. Fica bem bonitinho, assim, bem alinhadinho, tá bom? Com esse método, você pode fazer, então, quantos furos contínuos você quiser. Mas eu vou mostrar pra você como que a gente faz o scrapinho, sabendo que todas as folhas eu vou usar 21 centímetros. Então, sabendo que todas as minhas páginas têm 21 centímetros de altura, vocês vão ver que não vai precisar de toda essa marcação, esse jeito aqui, né? Fazer um gabarito. Porque o gabarito eu só fiz para mostrar para vocês. Agora que vocês entenderam a lógica, para fazer esses cadernos, né, de scrapinho vai ser mais simples. Fazer um caderno A5 vai ser mais simples. Então, eu vou fechar aqui a régua para começar na posição original e também vou apertar aqui o pininho 5, porque eu quero os 12 furos. Quando você for encadernar, você pode pegar várias folhas ao mesmo tempo, que fura várias folhas e vai também agora encaixar aqui depois de 2 milímetros, né, da régua de centímetros, depois de 2 milímetros, vai fazer também os 12 furos. E vai continuar assim até o final, até furar todas as folhas. Agora que a gente fez os 12 furos aqui primeiro, falta a gente fazer os 4 restantes, né, de todas as folhas. Então, eu prefiro fazer tudo assim, 12 primeiro. Agora, eu ajusto a máquina e faço todos os outros 4 furos. Para fazer isso, eu vou afastar a régua.
Vou puxar o 5º pininho. Agora eu vou colocar as folhas aqui desse lado e vou usar esse pininho aqui no penúltimo furo. Então, eu vou fazer isso em todas as folhas. Se você quiser posicionar, facilitar um pouquinho esse serviço, você pode abaixar esse pininho, então, no penúltimo, tá certinho. E daí aqui, ó, deixa eu puxar a régua aqui, ó. Então, eu vou ajustar essa régua pra folha bater na régua e ficar um pouquinho mais fácil de medir, de colocar as páginas e encaixar nesse pininho. Olha, eu vou tirar aqui, vou pegar a próxima página, vou pegar 2 e vou encostar então na régua, que já vai dar certo aqui nos 2 pininhos, ó. E ajuda um pouquinho, né? Então, claro que se você tiver uma encadernadora profissional que já faça todos os furos de uma vez, é mais fácil. Mas é porque não tem que fazer essas 2 etapas aqui dessa encadernadora menor, né? A D-Cint. Mas eu ainda prefiro a D-Cint do que ter uma encadernadora profissional, porque ela é compacta, né? Ela é mais fácil de guardar. E como eu não uso com tanta frequência assim, eu acho que faz mais sentido. Agora, se eu tivesse que fazer isso todo dia, eu compraria a outra encadernadora, né? Olha, e no final das contas, como tem a régua ali, fica sempre muito certinho, você não precisa nem baixar esse pininho para fazer os próximos 4 furos, ó. Vai dar certinho. Mas eu recomendo que você baixe mesmo assim, só para certificar que sempre tá certinho, né? Então agora nós estamos com todos os 16 furos, né? Com todas as páginas furadas com 16 furos. Então agora tá na hora de encadernar de fato, colocar o arame. Para colocar o arame, ele vem assim, com vários anéis. Esse aqui para tamanho A4, então tem muitos anéis. Eu vou contar 16 anéis e vou cortar o arame. Vou cortar. Vai sobrar um tantinho de anel que dá para você fazer um mini álbum. Agora aqui então, na lateral da máquina, né? Então essa é a frente. Nessa lateral aqui tem vários ganchinhos que servem pra gente colocar o anel assim, ó. Acomoda o anel aqui e é pra você ir montando o seu caderno, tá? Eu vou pegar aqui então só o miolo, só as páginas e de trás pra frente, então, eu vou colocando aqui as páginas, vou colocar elas aqui no anel, de trás pra frente, tá, gente? Depois que eu colocar todas as páginas internas, eu vou colocar a capa da frente, isso mesmo, a capa da frente, e depois a capa de trás. Só que na hora de colocar a capa de trás, você vai colocar a parte de fora, né, no caso, a estampada aqui, a parte de fora da capa, de frente para frente da capa, assim, ó, tá? Então, em vez de o caderno vai ficar assim, eu vou colocar a capa de trás por último, aqui. E já te explico porque é importante essa ordem, tá? É porque aqui no caderno, toda essa parte do arame não vai ter emenda, né? Essa parte de fora, para ficar bonitinho. A emenda do caderno, do anel, vai ficar aqui atrás. E esses ganchinhos aqui, ó, que estão assim em morrinho, eles vão segurar todas as folhas. Então, por mais que esse anel abra, as folhas nunca vão cair, sabe? Ele fica aqui. E o final do anel, ele vai ficar aqui atrás, ó. Entre a capa de trás, né? A última capa e a última folha. Tá vendo? Então, essa é a emenda. Por isso que a gente faz assim, tá? Então, depois que você montou o caderno, você vai tirar aqui e vai rodar a máquina para a parte de trás. Olha só que legal. Essa máquina é muito bacana, né? E nessa parte de trás, aqui em cima, ó, onde eu foquei, vocês vão ver várias marcações. Então, aqui tem 3/8, meia polegada, 5/8, 3/4, 7/8, 1 polegada e 1 polegada e 1/4. 1/8 e 1/4, que tem embaixo aqui, ó, 1/4 também. Então, essas são todas os variôs, todas as larguras, todos os diâmetros de arame que ele vai fechar, tá? Que ele fecha. Então, se você tá fazendo a encadernação com ariô de meia polegada, você vai colocar aqui em meia polegada. Se você estiver fazendo a marcação com arame de 1 polegada, você vai colocar aqui. Mas eu não sei se essa minha que veio com defeito, se eu colocar aqui em 1 polegada, você vai girar vai apertar e girar esse pininho aqui, ó.
Se eu colocar essa marcação aqui diretamente em 1 polegada, que deveria ser o certo, ele fechar até 1 polegada, eu sei que ela não vai fechar direitinho, porque eu não sei porque se essa máquina tá desregulada. Mas eu tenho que colocar como se eu estivesse fechando um arame menor. Mas não tem problema, porque eu vou ficar monitorando o fechamento desse arame. Então eu vou colocar aqui em 3/4. Porque eu sei desse probleminha. Testa aí com 1 polegada primeiro, porque é o que deveria dar certo. Mas se não der, pode fazer como eu faço, que vai dar tudo certo. Uma das maiores queixas de quem tem essa encadernadora é não conseguir fechar o arame redondinho. E olha, eu consigo sempre fazer bem redondinho. Quando tem, assim, menos folhas no caderno, é mais fácil ainda, ó. Fica sempre muito redondinho, tá? E eu acho que alguns truquezinhos, algumas diquinhas simplesinhas que fazem com que eu consiga esse resultado sempre, ó. Sempre fica redondinho. Claro que aqui tá tuchado, eu até achei que ia ficar amassado, eu falei isso no outro vídeo, por conta de excesso de folha, tá? Então, tem que considerar isso. É bom não colocar excesso de folha. Quando tiver menos, ó, é mais fácil ainda. Tá vendo como que esse caderno é bem maior? Esse caderno é quase 1/4, né, de altura aqui. E dá pra fazer também com a decinte. Então, vamos ver como fazer esse arame ficar redondinho na hora de a gente fechar. Bom, então o arame tá aberto aqui, né? E essa parte é o fecho dos anéis, né? Essa é a parte da garrinha e essa é a parte de baixo. Eu coloco essa parte de baixo aqui e sempre encosto bem esse caderno lá na máquina, encosto bem. Só que eu não deixo ele caído assim pra baixo, ó. Eu procuro deixar o caderno aqui no meio, ó. Se você achar difícil, porque aqui embaixo é o miolo, você pode mudar e colocar o miolo pra baixo, porque as capas são durinhas, então você vai conseguir conservar elas, todo esse caderno aqui no meio da garra. Deixa ele bem no meio, pode olhar aqui de lado pra ver como fica e abaixo. Veja se não tá pegando só meio anel, se tá pegando certinho. 2 anéis vão ficar pra fora aqui nesse caso. Posso deixar até 3 anéis pra fora e vou baixar. Quando eu baixar, eu vou baixar um tanto, eu vou soltar e vou encostar de novo. Então, é importante que o arame fique sempre bem encostadinho lá atrás, para ele fechar redondinho, ó. Eu vou amassando e colocando, ó. Vou pegar esses 3 anéis aqui também e vou amassando lá para trás, ó. Ainda falta um pouquinho. Eu vou colocar de novo lá e vou amassar até o fim. Lembra que aqui em cima, o meu não vai até 1 polegada certinho, então eu tenho que ficar monitorando. Eu vou ficar monitorando até esse araminho entrar um pouquinho dentro ali da outra parte. Então, eu vou amassar, já mostro pra vocês, ó. Vou virar aqui um pouquinho mais, acho que está bom. Olha, então dá pra ver aqui, ó, que o anel ficou certinho, ficou redondinho. Essa pontinha tem que encostar na outra parte, eu acho que isso é meio intuitivo. E se você fizer assim com cuidadinho, segurando o caderno no meio do arame e fazer em 2, 3 vezes ali para fechar, e encostando de novo na máquina, você vai conseguir um resultado assim, ó. Mesmo com o excesso de folhas, tá? Que tem aqui, eu consegui um resultado, ó, um arame bem redondinho, ó, tá bem redondinho mesmo. E daí o que eu falei, essa emenda aqui, ó, vai ficar aqui no final do caderno, ó, vai segurar todas as minhas folhas e a última capa vai ficar aqui livre e ficou certinho aqui, ó, um caderno bonitinho pra gente, um caderno A5 com 16 furos, bem redondinho, né, com ariô bem redondinho. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado claro todos os passos. Se você tiver alguma dúvida, vocês sabem, pode escrever aqui embaixo. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam o vídeo e é isso. Até o próximo. Um beijão e até a próxima semana, então.